A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui para dar a resposta ao pastor calvinista Luciano Sena, que ele fez um vídeo fazendo comentários sobre a live que eu fiz. Eu fiz uma live e ele resolveu fazer comentários. E eu assisti o vídeo dele atentamente, anotei coisas aqui que eu achei interessante para falar, e eu confesso que, muito fraco, com todo respeito, né? Os comentários muito fracos serão muito fáceis de ser refutados, ok? Quero mandar um recado para os ex-CCBanos que estão aí, né, bravo, pulando, nem um siri dentro da lata, né, que são calvinistas. Então, por que ele não vai debater com o Torino? Cara, estou começando a estudar agora. Por que você quer que eu vá debater agora com ele? Estou começando a estudar as institutas para poder entender as institutas. Calma, eu gosto de debate, ok? Vai chegar o momento. E aí eu vou no momento certo, onde eu tenho as minhas anotações, estudei, separei, fiz todo o dever de casa antecipado. Enquanto isso, por que vocês não entram aqui? Por que na última live que eu fiz lá e pedi para o ex-CCBanos calvinista entrar, não entrou nenhum? É fácil vocês ficar, né, pulando atrás do Torino. Estão pulando atrás do Torino ali, né? Bom, deixa eu responder. Eu vou colocar o vídeo do pastor Luciano Sena, tá? E eu vou respondê-lo. E eu acredito, na minha percepção, com muito fraco os argumentos do pastor Luciano Sena, ok? Que eu vou responder aqui agora. Primeiro eu quero dizer, os ex-CCBanos calvinistas, né, que estão assustados e apavorados, eles estão falando que você só pode ler as institutas se você fizer um olhar teológico, você tem que estudar, você tem que entrar na academia e bibipi. Tudo conversa furada porque não querem que você entenda ou estão assustados com você. É um livro, gente, entenda, é um livro. Você precisa ler o livro de acordo com a gramática da nossa linguagem. Eu vou ler em português, simples assim, tá? Porque se fosse um outro tipo de livro, com cálculos elevados, aí sim a gente até entende. Peraí, eu não entendo esses cálculos e eu vou acabar fazendo conta errada, né? Mas aqui é um livro, né, de informação, tá? Isso aqui eu preciso só da gramática do português, ok? Aí a história, quando que foi escrito, e aí é outra coisa, certo? Agora, se eu encontrar uma palavra difícil, tem dicionário para a gente resolver esse problema. Isso não passa de pura desculpa e falácia. É a mesma coisa que falaram, ó, não pode ler a Bíblia. Oxe, não pode ler a Bíblia? Os garotos saíram pulando por aí, batendo na CB, dizendo que tinha que estudar a Bíblia, e agora não pode ler mais. Olha só a malandragem. Não pode ler mais a Bíblia, você tem que ler com um homem maduro do seu lado, sei lá que você pode maduro na fé. Maduro na fé é um doutrinador calvinista. Ele precisa que você leia e ele colocar as crenças calvinistas na tua cabeça enquanto você lê, ok? E as institutas você também não pode ler, porque aí você tem que ler com uma ótica, não sei o que. Tudo sempre tem uma desculpa furada, com medo do que a gente tem para falar. Isso se chama medo do que a gente tem para falar. E olha, eu vou rebater agora o pastor calvinista de vocês. Um pastor calvinista, porque os argumentos deles é fraco, né? Com todo o respeito que eu tenho ao pastor, né, Sena, com todo respeito, ele é carinhoso, ele foi gentil comigo e eu estou sendo também, só estou dizendo na minha percepção. Então eu vou colocar o vídeo dele aqui do lado e vou fazer as devidas pausas e eu vou fazer os meus comentários, ok? Segue aí, vamos ver aqui na tela. João Calvino disse que Deus inspira e faz os homens pecar. Essa acusação foi feita por um irmão que está aí recentemente criticando o calvinismo, mas será... Bom, já pausei ali. Primeira coisa, não é uma acusação. Eu li o que está nas institutas. E você que estava na live, você viu. Não é uma acusação. Eu estou detectando algo que João Calvino falou. Detalhe, que você vai entrar no mesmo assunto aqui. Você, inclusive, vai tentar defender isso. Dizer que Deus é o autor do mal. Ele só não tem coragem de falar, gente, de modo explícita, como eu estou dizendo. Deus é o autor do mal. Deus coloca o mal no coração do homem. Deus inspira os homens ao mal. Simples assim, tá? Na minha live ficou muito claro. Eu já parti da ideia de que não era eu dizendo, vamos ler o que ele diz. E nós lemos o que ele disse. É vocês que têm dificuldade de lidar com isso. Vocês têm que aceitar, tá? O calvinista extremista, ele é o calvinista mais sincero que existe, ok? Ele é o mais sincero, tá? Ou seja,
ele acredita mesmo, ele fala de boca lavada mesmo, encher de que não é Deus que decreta mesmo, só vai salvar, só nós é os cristãos, né? Você pode fazer o que você quiser, afinal de contas você já está salvo. Porque se está decretado a sua salvação, como é que você pode perder? Explica para mim. Não, porque se o camarada andar de qualquer jeito, aí ele vai perder a salvação, ele não tem salvação, bababá. Como assim tem, não tem? Então quer dizer que nem os calvinistas sabem quem tem salvação. É um absurdo. Bom, dito isso, vamos para o segundo ponto agora. Vamos ver. Calvino mesmo disse isso. Eu fui dar uma verificada, porque já há muitos anos, né? Eu li Calvino entre os anos 2008 e 2009. Eu li as Institutas, depois li o comentário dele de Romanos e mais um livro, A Verdadeira Vida Cristã. Então, obviamente, de tudo que Calvino escreveu, nós não vamos lembrar de muita coisa. E aí eu fui verificar, e aí eu tive que constatar, infelizmente, que a citação ela é desproporcional àquilo que foi colocado no contexto por Calvino, né? Então, bom, já começo aqui. Ele começa dizendo, aliás, ele vai finalizando aqui dizendo, né, que a citação é desproporcional àquilo o que Calvino disse no contexto. Desproporcional, ou seja, é algo que não está na proporção do que ele disse. Não é aquilo que ele falou. É mais ou menos isso o que ele está querendo dizer. É um ledo engano, né, do pastor, porque lá tá explícito que Deus obriga o réprobo à desobediência. Lá nas Institutas, eu estou com ela ali aberta, ali, volume 1, capítulo 18.2, ele está dizendo que Deus não só age na vida dos eleitos, como também obriga os réprobos à desobediência, no plural. Então, não tem nada desproporcional. É vocês que não querem lidar com o que Calvino falou. E já tem calvinista dizendo não, que as Institutas não é calvinismo, que as Institutas já tem, né, calvinista querendo se desassociar das Institutas. Por quê? Porque ela é esdrúxula. Mas esses ainda são ainda mais coerentes. O calvinista, o moderado, que tenta disfarçar o que Calvino disse, já é incoerente comparando com o extremista, que é o honesto e o sincero. Pior ainda é o outro que diz que as Institutas não é Calvino, não é calvinística, né? Porque ela é apenas a síntese de todos os pensamentos, né, de quem tinha essa linha de pensamento desde Agostinho para cá. Todos. Então, ali só está escrevendo o que eles pensaram. Simples assim. Agora, se você fala que aquilo ali não vale de nada, então está baseado no que essas suas crenças? Qual é o documento? Porque a única coisa que tem é as Institutas. Se você falar que você é calvinista e você não segue Instituta, você não crê nela, né, você tem que dar uma explicação para isso. Agora, eu queria que você prestasse atenção no que ele falou. Ele não negou. Tá? Ele disse, não tá desproporcional, mas ele não nega que Deus é o autor do mal. E mais para frente, eu separei aqui 6 cortes. No último, você vai ver, ele tenta argumentar a esse favor. Ele tenta advogar a favor disso, de que Deus é o autor do mal. E aí é onde a lapada vai ser maior. Vamos ver aqui o terceiro ponto. Presta atenção no que ele vai falar. Eu quero que você observe já no começo, no ponto 1 do capítulo 28, o que orienta toda a perspectiva sequente de Calvino aqui. Olha só, olha logo no começo. O que ele diz aí? Que tem uma questão difícil, que emerge do quê? De outras passagens bíblicas, que diz o quê? Que Deus que move os pecadores e o diabo. Presta atenção que aqui ele assume o que no corte anterior ele disse que não, que eles estão falando o que não está escrito lá. E agora ele acaba de dizer que Deus move, né, o pecador e o diabo. Ué, então você está confessando. Mas presta atenção, isso aqui ainda é pequeno. Vamos ver. Olha só, que João Calvino ele está dizendo que há passagens bíblicas que diz isso. Daí, meus irmãos, presta atenção. Ele apontou a Bíblia ali. A Bíblia deles, né, que as Institutas, e ele aponta só uma frase, dizendo, difíceis de entender. Mas ele não cita por que Calvino está dizendo aquilo. Por que Calvino está falando difícil de entender? Ele está querendo dizer outra coisa, ele está tentando dar uma pirueta, uma cambalhota aqui. Mas Calvino está apontando nessa passagem, que está até aqui no livro das Institutas, estou com ela aberta e li,
capítulo 18, conforme ele apontou aí, ó. Aqui eu fiz até um risco de lápis onde a gente vai ler. Ele não leu. Ele não leu, tá? Ele não leu aqui, ó. Calvino só está apontando, é difícil de entender, é óbvio que até agora eu não entendi isso. Como é que Deus pode ser o autor do mal e a responsabilidade ser humana? Como? Mas no final eu vou explicar isso para vocês, tá? Porque eles vão falar de Sansão, que ele vai falar de Sansão, ele vai falar de outras pessoas, daqueles que mataram Jesus, e até isso eu tô acrescentando que é para dar uma ajuda para ele, né? Falando de Jesus. Já vou até avisando, irmão, todos esses homens eram maus, eles já eram ímpios. Deus não transforma ninguém em ímpio, em absoluta ninguém. Deus apenas se valeu deles para executar a sua justiça. Agora presta atenção. Quando ele menciona aqui, ele não menciona a frase que está escrito aqui, ó, que Deus induz o homem à malignidade. Por que ele não falou a palavra que estava aqui? Por que ele omitiu a palavra? Porque fica pesado para ele falar. E nós não estamos omitindo. E por isso que quando a gente fala é pesado. Mas eles, quando não falam, eles dão uma pirueta para omitir verdades do livro. Eu vou voltar ele falando aqui para vocês verem, ó, no ponto 3. Aqui fala sobre a malignidade, e aí você vai ver se ele vai mencionar isso em algum momento. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Presta atenção o que está escrito aqui. Eu vou ler esse parágrafo todo para não ficar o mal entendido. Olha aqui. Uma questão mais difícil emerge de outras passagens. Ou seja, ele vai falar, ó, isso que eu vou falar é uma questão ainda mais difícil que emerge de outras passagens. Olha só. Onde se diz que Deus, a seu arbítrio, o que isso está querendo dizer? Deus, a sua vontade. Quando ele fala que Deus, a seu arbítrio, ele está querendo dizer Deus, a sua vontade, ou seja, a sua própria vontade, olha só, verga ou arrasta todos os réprobos, ou seja, a sua vontade, ele faz ou ele arrasta, né? Todos os réprobos e o próprio Satanás. Deus arrasta os réprobos e arrasta até o próprio Satanás, ou seja, é Deus quem impulsiona Satanás ao mal. Até o Satanás aqui, coitado, tá virando vítima na doutrina calvinista. Presta atenção. Olha, aqui ele acabou de ler. É Deus, ao seu próprio arbítrio, ou seja, a sua própria vontade, ele arrasta réprobos e Satanás. Para quê? Arrasta o quê? A malignidade. É Deus quem faz com que o réprobo e Satanás sejam maus. Gente, aqui tá falando que a origem da maldade é de Deus. Deus é quem arrasta esses homens para que eles se transformem em mal. A malignidade tá aqui no texto. Eu já vou chegar lá, tá? É que eu só dei uma resumida rápida. Olha aqui, ó. Pois o entendimento carnal mal pode compreender como, ou seja, Calvino tá falando, olha, o entendimento humano nosso mal pode entender como, olha aqui, agindo por seu intermédio, ou seja, pela vontade de Deus, Deus não contrai nenhuma mácula, ou seja, Deus arrasta Satanás e os réprobos tudo para o mal, para a malignidade, e mesmo assim ele não contrai nenhuma mácula. Ou seja, é disso que Calvino está falando. Como é que pode entender isso? Nem ele sabe como entende. Eu acredito que você já viu Cranconato e vários outros dizendo que quando chega nesse ponto de falar como você pode explicar, Deus faz com que o homem faça o mal, mas a responsabilidade é humana, eles falam, não sei. Não sei como eles não sabem, porque é óbvio que não é Deus. Mas eles enfiam na cabeça das pessoas que é Deus. E aí cria esse abismo contraditório tão grande que eles têm a cara de pau de falar, eu não sei explicar isso. Olha aqui, presta atenção. Seja ele isento de toda culpa, inclusive condene. Olha só o que Calvino está falando. Ele é isento de toda culpa e ainda assim condena as pessoas. Olha só, é óbvio que isso aqui tá esquisito. Até eu falo que isso aqui é difícil. Calvino, isso aqui fica difícil de entender, cara. Olha aqui. Com justiça, ou seja, condena com justiça seus ministros. Daqui se concebe, ou seja, daqui você vai entender. Olha só, se concebe a distinção entre fazer e permitir. Ou seja, aqui você vai entender a distinção entre fazer e permitir, né? Ou seja, aqui já começa a lambança de Calvino também. Visto que esta dificuldade há muitos, ou seja, muitos não vão entender isso, ó, parece inexplicável. Agora é que a cobra vai fumar.
que Calvino vai concluir com o que eu falei, que Deus transforma essas pessoas em malignos. Agora, presta atenção, né? Parece inexplicável, a saber, olha aqui, que Satanás e todos os ímpios estão de tal modo sob a mão e a autoridade de Deus, ou seja, sob o pleno controle de Deus, que este lhes dirige a malignidade. Olha o que aqui está falando, que Deus dirige estes, ou seja, Satanás e todos os ímpios, a malignidade. É Deus que leva estes homens para que sejam maus. Rapaz, o que mais vocês precisam ouvir para entender isso? Dá para ver que essas pessoas aqui deliram. Essas pessoas deliram porque tá na cara deles, eles fingem, ou eles têm dificuldade de ler o texto e interpretar o texto, entendeu? Ou sei lá o que acontece com esses caras aqui, né? Porque para mim tá muito caro. Olha só, lhes dirige a malignidade a qualquer fim que lhe pareça bom, ou seja, Deus vai dirigir eles para o mal, né? Para tudo aquilo que ele acha que é bom para ele, né? Que é bom. Olha aqui, e faz uso de seus atos, olha, Deus faz uso de seus atos abomináveis para executar seus juízos. Pelo menos esse final tem um pouco de coerência com a Bíblia. Como eu falei aqui, Deus usa os ímpios. Deus não transforma ninguém ímpio. Deus não pega uma pessoa boa e agora eu vou fazer isso. Mas porque eu sou bom, não interessa. Eu quero usar você e você agora vai ser mal. Gente, para pensar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, Deus repreende os maus. Deus dá conselho para que você não seja mal, para que você se afaste do mal. Busque a paz. Ou seja, como é que ele fala lá? Acho que é Salmo 37, né? Afasta-se do mal, busque a paz e siga. Como assim? Ou seja, não tem nenhum sentido. Vamos ver aqui o restante da fala dele. Olha só, vê se ele omite a palavra que eu falei aqui, que Deus induz o homem à malignidade. Ele induz. Eu voltei o trecho só para você ver, porque nesse momento ele vai citar essa parte que eu li. Vê se ele vai falar. Ele para na hora de falar a palavra. Perspectiva sequente de Calvino aqui, olha só. Olha logo no começo. O que ele diz aí? Que tem uma questão difícil. Gente, o mesmo lugar que eu tô lendo aqui, tá? Aqui, ó. Uma questão difícil. Olha aí. Uma questão difícil, tá? Olha aqui embaixo. Eu vou mostrar para você. Deus induz eles à malignidade. Olha aqui. Começa aqui a frase. Malignidade. Começa aqui e vai lá do outro lado. Olha aí. Que Deus lhes dirige. Oh, meu Deus, foca aí, Jesus. Que Deus que lhes dirige a malignidade. É isso que está falando no texto, ó. Deixa eu mexer aqui para ver se ele foca, a câmera foca. Oh, meu pai, aí, ó. Que Deus que estes lhes dirige, olha aqui, a malignidade a qualquer fim que lhe pareça bom ou faz uso de seus atos abomináveis. Cara, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, como é que vocês seguem uma coisa dessa? E o pastor passando pano, tentando arrumar um jeito para defender isso de qualquer maneira. Quer ver? Fica vendo se ele vai ler essa parte que tá escrito. Eu acabei de mostrar pra você, a malignidade. Fica vendo, vamos ver. Que emerge do quê? De outras passagens bíblicas que diz o quê? Que Deus que move os pecadores e o diabo. Parou, que Deus move os pecadores e o diabo, a malignidade, como eu mostrei pra vocês que tá escrito. Vê se ele falou essa palavra. Pega mal, né? Pega mal. Simplesmente ele parou com essa cara aqui, ó. Não vou falar, porque aí pega mal. Ele tá confiando que você não tem instituto na sua casa, que você não vai ler, que você não vai confiar, e você tem que acreditar no que ele falou no vídeo dele. Vou soltar o áudio. Vou até voltar 2 segundos para você ver como ele omite a palavra-chave que vai te ajudar a entender a frase que ele tá dizendo. Olha aí. Que move os pecadores e o diabo. Olha só, que João Calvino, ele tá dizendo que... Mudou de assunto já. Você viu o que eu mostrei para vocês? Que Deus move o pecador e o diabo à malignidade. Olha aqui, ó. Que ele não quis
Ele não quis ler para você. Ó, a autoridade de Deus que lhes dirige a malignidade. Ó. Ali embaixo está falando, ó, a malignidade, a qualquer fim que lhe pareça. Ele não falou, cara. Ele não vai falar. Sabe por quê? Pega mal. Porque se você for honesto de verdade lendo as Institutas, se você for honesto com você mesmo para dizer o que realmente ela está falando lá, você não vai seguir isso nunca, você vai ficar indignado com isso aí. Né? Há passagens bíblicas que diz isso. Daí, meus irmãos... Agora ele vai citar várias passagens bíblicas. E até o irmão que mencionou isso e outros, Calvino, na próxima página, ele vai citar várias passagens bíblicas, várias, em que há essa linguagem de Deus enviar um espírito mau, de Deus endurecer certa pessoa, de permitir que o diabo faça, de consultar que espíritos engane, do alto determinar que Cristo seja morto, mas quem matou Jesus que leva o pecado. Então, assim, Calvino ele dá substância bíblica para as suas afirmações, porque é a Escritura que vai dizendo isso, não é Calvino. E lá no ponto 2, antes da referida citação que Calvino disse que inspira, né, os homens a fazer o que eles vão fazer, é citado Provérbios 21:1, que diz lá a Bíblia que Deus é que inclina o coração do rei para onde ele quer. E junto a essa página, Calvino ainda cita mais passagens bíblicas, né? No total aqui dá cerca de, em 2 páginas, de 30 passagens bíblicas em que o foco está dessa forma. Deus... Tá falando muito. Deixa eu só explicar para vocês algumas passagens bíblicas. Ele tá falando que Deus inclina o coração do rei para onde que ele quer. Em lugar nenhum nessa passagem está falando que Deus inclina o coração do rei a fazer o mal. Ali, e é óbvio que é em exceções, porque tem muito rei que fez o que quis, né? Ali está falando que Deus, quando quer, ele leva o rei a fazer aquilo que ele quer que o rei faça. Agora, presta atenção, irmão. Ele está querendo dizer que com todas essas passagens bíblicas, inclusive de Sansão e Dalila, que ele vai ler daqui a pouco, e todos os demais, ele está querendo dizer que todas as maldades foram Deus. Foi o próprio Deus quem colocou no coração do homem. Ele pega exceções na Bíblia. Gente, existem exceções. Deus quer operar uma justiça, ele quer fazer justiça com o povo, e ele usa seus vasos. Existem eleitos para tal tarefa. Alguns são eleitos para distintas missões, né? E Deus elege, e muitas das vezes quando Deus usa ímpios, ele usa esses ímpios que já são ímpios. Deus não transforma ninguém ímpio. Inclusive Faraó, que eles usam muito essa passagem de Faraó, se não me falha a memória, é só na 6ª praga que Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus precisa terminar o serviço ali, né? Então eles querem dizer que Deus é quem faz com que o homem seja, porque é isso que Calvino está falando nas Institutas. Nas Institutas, Calvino diz que Deus não só coloca o pensamento perverso do homem, como ele também faz com que esses homens executem a perversidade. E ele dá exemplo, inclusive, de gente que não tem efeito algum, sabe? É nada, é um homem aleatório que vai lá e arranca a cabeça do homem, matam ele, e Calvino diz que aquilo ali foi Deus quem fez. É Deus quem fez, o homem se perdeu lá e Deus foi lá e executou aquilo ali, né? Ou seja, Deus colocando no coração do ímpio para fazer aquilo. Detalhe, gente, não é permissão. Deus viu e permitiu. Deus colocou no coração para que fizesse. Foi isso que está escrito na Instituta e é isso que foi falado em nossa live. Inclusive, eu vou ler aqui novamente a parte da Instituta para refrescar a memória de vocês. Calvino, antes de eu falar dessas partes, eu mostrei com algumas passagens bíblicas onde Calvino disse que tudo acontece por decreto de Deus, até mesmo um pingo d'água. E isso ele está mostrando a abrangência do decreto de Deus. Nas Institutas, no volume 1, capítulo 16.5, lá está falando assim: se atentamos essas razões, é certo que não cai sequer uma gota de chuva, a não ser pela explícita determinação de Deus. Eu fiz questão de mostrar essas passagens onde mostra esses detalhes que Calvino diz que qualquer mínimo movimento não acontece nada sem a explícita decretação de Deus. Deus decretando para que aquilo aconteça, ok? E aí sim, ele vai então entrar. E aí na Instituta 1.16.8,
está falando assim: afinal de contas, se todo bom êxito é bênção de Deus, ou seja, se toda a boa obra ou boa dádiva é de Deus, presta atenção agora, vírgula, toda a calamidade e adversidade são suas maldições. Já não se deixa nenhum lugar à sorte ou ao acaso nas coisas humanas. Ou seja, não tem nada ao acaso, tudo é decretado por Deus. Entenda, irmão, aquela chuvarada que arrastou o Rio Grande do Sul, foi Deus quem quis que aquilo acontecesse. Aquilo é decreto de Deus, não tem nada a ver com distúrbio da natureza, o homem, né, que mexe na natureza e bagunça com tudo, não tem nada a ver com isso. Aquilo ali foi Deus que decretou, já estava escrito, eu quero que a água vá lá e invada e mata muita gente. É isso que passa na cabeça de um calvinista sincero, que tem que seguir as institutas. Agora eu vou ler esse exemplo aqui que eu li, que é o mais esdrúxulo, onde Calvino agora vai dar um exemplo. Ele vai exemplificar essa ideia, ele vai contar uma história para te mostrar como é os desígnios de Deus. Presta atenção. Então vamos ler aqui, ó. Instituto, volume 1, está dizendo assim, o exemplo. Imaginemos, por exemplo, um mercador que, tendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarra dos companheiros e, em sua perambulação, seja levado a um covil de ladrões. Ou seja, Calvino está falando, ele está dando um exemplo. Suponhamos que um homem está com um grupo de outros homens, né, para trabalhar na mata, e ele se desgarra, ele acaba se perdendo e, tentando se achar novamente, ele cai no meio de um covil de ladrões. Olha o que vai acontecer. Caia nas mãos dos ladrões e tenha o pescoço cortado. Sua morte não meramente foi vista antecipadamente pelos olhos de Deus, presta atenção, olha só o que ele está dizendo. A sua morte não só foi vista antecipadamente por Deus, mas, além disso, foi estabelecida pelo seu decreto. Deus estabeleceu que esse homem tivesse o seu percurso cortado, fosse morto. Cara, isso chega a ser um absurdo. E é isso o que o pastor Luciano está tentando justificar. Por que ele não vai ler essas passagens que a gente apontou na nossa live? Ele não vai fazer isso aí. Mas eles vão pegar versos da Bíblia, passagens bíblicas, que são passagens, gente, entenda, são passagens, como é que pode dizer? São exceções. Jamais, quando isso acontece, se isso acontecer em algum momento, é em casos específicos. No caso de Sansão, Deus induz Sansão porque ele tem algo para fazer com a vida de Sansão. Ele tem algo para fazer. Mas o que eles estão dizendo aqui agora é criando uma regra para a humanidade. Ou seja, a partir desses exemplos esdrúxulos que eles tiram do contexto da Bíblia, eles tiram a Bíblia de contexto e eles criam um exemplo para poder dizer que toda a desgrama que está acontecendo no mundo é Deus. Deus é o autor de todo tipo de barbaridade, de maldade que acontece no mundo. Isso é uma vergonha, fazer uma insinuação dessa. Você está manchando o caráter de Deus. Então, estes homens acreditam que estão advogando para a glória de Deus e, na verdade, eles estão manchando a glória de Deus. Jogando em Deus a culpa de toda a barbaridade humana. Fica vendo, vamos ouvir ele falar aqui. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem como Deus não quer que ninguém desobedeça. É mentira. Tá? Ele não pode pegar a desobediência de um homem que foi Deus quem quis fazer aquilo, o propósito de Deus era aquele, para fazer disso uma regra geral para toda a humanidade. Isso é um absurdo, meu irmão. Porque se isso for correto, a gente tem que parar de corrigir as pessoas. Você tem que parar de orientar as pessoas, de corrigir as pessoas, porque está tudo decretado, até mesmo a maldade. Olha aqui, vamos ouvir. Movendo, enviando o espírito do erro, Deus endurecendo, Deus fazendo com que a pessoa não obedeça. Então, a Escritura diz isso. Então, quando o Calvino faz essa colocação, ele está simplesmente caminhando com essa linguagem bíblica. Isso não é linguagem bíblica, irmão. Não tem nada de linguagem bíblica no que você falou. Ao contrário, vocês fazem uma péssima exegese dos textos bíblicos.
Uma péssima exegese, não consegue fazer uma análise, ou seja, é só olhar as outras passagens bíblicas, diversas passagens bíblicas, onde os desobedientes estão sendo cobrados por Deus, e que Deus está exortando a que não desobedeçam, mas que confiem nele. É só fazer, ou seja, vocês arrancam pedaços do texto e jogam o resto fora. Isso aí não serve, essas partes eu vou ficar só capaz de sanção. Aí agora eu posso dizer, toda desobediência provém de Deus. Deus, na verdade, é um anarquista. Sem ordem, eu faço o que eu quero e chuto o balde e a culpa é toda sua. É um absurdo, gente. Meu pai do céu. Tá? Fica vendo aqui, ó. Já disse que os críticos do calvinismo não lidam com as afirmações bíblicas que são análogas às afirmações calvinistas que eles, os críticos, zombam. Porque a zombaria vai ser equivalente às escrituras. É triste de ver ele falar que nós, os críticos, e eu me pego nisso porque ele está fazendo esse vídeo para falar da minha live, ele está dizendo que não lida com as questões da Bíblia, com as afirmações. Você não mencionou, quando você trouxe o texto das Escrituras, você omitiu a frase, né, que Deus induz as pessoas à malignidade. É você que não lida corretamente com os textos. Depois você diz que é difícil de entender, né? Isso é difícil de entender, mas você não explica o que Calvino está falando sobre ser difícil de entender. Difícil de entender, você lendo aquele texto todo, Calvino só apenas está falando que é difícil para a humanidade entender que Deus move as pessoas ao mal e ao mesmo tempo ele não pode ser manchado pelo mal, a culpa não é dele. O próprio Calvino está meio confuso quando está escrevendo isso. E essa confusão, ela está interpretada até o dia de hoje. Eu já vi o garotinho espertinho, quando eu leio aqui, eu prego desse jeito, mas quando eu leio lá, eu prego daquele outro jeito. Por quê? Porque a conta não fecha. A conta, quando é aqui, Deus trouxe os seus, Deus vai trazer os seus. Aqui eu prego o decreto de Deus e eu vou pregar aqui os predestinados. Mas quando eu vou ler lá Marcos 16, que é ide, anunciar o evangelho para todo aquele que crê, ali eu já sou arminiano, ou seja, ele não fala arminiano, mas ali eu prego, então, ou seja, uma bagunça. Eles confessam uma verdadeira bagunça na cabeça deles e ainda querem peitar, bater o pé no chão e dizer, estamos com a razão. Estamos todo confuso, bagunçado, mas nós estamos com a razão. Pelo amor de Deus, então esse senhor fala que a gente não lida com o texto, e eu lidei exatamente, não corri da frase, ele não menciona a frase, não explica o que Calvino estava querendo dizer naquele texto que ele mesmo trouxe, que Calvino ali está explícito uma confusão em Calvino, nem ele acha que está entendendo o que ele está querendo dizer ali, porque ele está falando, Deus move as pessoas ao mal, e ao mesmo tempo Deus não pode ser condenado pelo mal, ele não pode ser julgado por incitar as pessoas ao mal. Ali, em resumo, lá se refere os decretos de Deus e a responsabilidade humana. É sobre isso que se trata ali. Tá? Então, meu irmão, desculpa, mas quem não está lidando com a questão aqui é você que não está fazendo isso, ok? E ele diz que essas passagens não tem nada de permissão passiva. A linguagem, e ele diz, Deus mesmo é que se nomeia sendo o agente disso. Aí tá acabando de confessar. É uma bagunça. Fala se isso não é uma bagunça. O camarada falou agora há pouco atrás, não, porque eles não estão entendendo, eles não entendem, que eles não conseguem compreender Calvino, porque você tem que ter um grau elevado, você tem que ter o estudo, não sei o quê, só lê, meu. Eu tô fazendo aqui uma leitura, né? Eu aprendi a ler, graças a Deus, aprendi a ler mesmo, tá? Então eu acho que se fosse para precisar de alguma ferramenta, eu acho que vinha um manual de instrução, quando você compra esse trem aqui, tá? Mas aqui você vê, ele fala uma coisa, agora já tá falando outra, é porque Deus e Deus é quem decreta, porque tudo é permissão, tudo passa pelo decreto de Deus, é isso que ele tá falando. Agora presta atenção para nós encerrar isso aqui com chave de ouro, fica vendo. Em Juízes, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo de número 14, né? Juízes 14, e olha só que interessante, né? Preste atenção. A Bíblia mostra que a revelação, a verdade revelada de Deus proibia que o povo de Deus da antiga aliança se casasse com povos de outras nações. Então essa era a vontade revelada de Deus. E no capítulo 14 de Juízes diz que Sansão se interessou por uma das filhas dos filisteus. E a Bíblia diz que por causa da intenção de Deus de encontrar uma ocasião contra os filisteus para destruí-los, olha só o que a Escritura diz, que quem colocou isso no coração de Sansão se interessar pela Filisteia. O capítulo 14, o versículo 4 diz, mas o seu pai
e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Observe só, Deus colocou no coração de Sansão esse interesse por uma filisteia. Isso não poderia acontecer. E ele pediu e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, né? Houve lá o casamento e toda aquela problemática do enigma, etc. Olha só o que os críticos do calvinismo poderiam falar se essas palavras fossem ditas por Calvino sem fazer menção dos textos bíblicos. Se Calvino dissesse assim: é Deus que coloca no coração de um jovem se interessar por uma incrédula, porque Deus quer destruir a família daquela incrédula. Deixa eu explicar aqui. Ele está querendo dizer, gente, que o que Calvino está falando, essa é a suma dessa mensagem. O que Calvino está falando está tudo nos textos bíblicos. É isso que ele está querendo dizer. Imagina se Calvino tivesse dito isso, né? Sem textos bíblicos. E o povo vai ficar alvoroçado. Bom, em primeiro lugar, o problema aqui não é texto bíblico, é a interpretação dele. Você está lendo Sansão e não conseguiu entender ali que ali é um caso específico. Antes, você está dizendo que a desobediência é de Deus. Gente, ele pega um texto onde mostra um homem desobedecendo e no texto está falando aquilo vinha da parte de Deus, porque Deus tinha um propósito para aquilo. Deus queria que aquilo acontecesse. Isso aí se chama exceção. Você não faz a regra a partir da exceção, meu colega. A mesma coisa que Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas ele batizou, ele salvou um camarada na cruz que não se batizou. Sabe o que isso se chama? Exceção. Você não pode dizer que toda desobediência é influenciada por Deus. É isso que esses caras estão falando. Porque se ele disser que não é isso, se ele concordar comigo, se Luciano concordar comigo, ele joga no lixo os decretos de Deus. Decreto de Deus é Deus decreta tudo. Tudo. Agora eu quero que o pastor Luciano me explica como é que Deus pode ficar irritado com alguém que desobedeceu. Aqui é onde o calvinista buga e sai falando asneira. A torta direita, ele sai dizendo é um burro que desenfreou e saiu correndo e ninguém segura. Eu queria que vocês explicassem como é então que Deus pode ficar irritado com um povo que desobedece. Em Números capítulo 14, 26 ao 45, está falando assim: o Senhor fez com que o povo fosse atacado por uma doença e morresse por causa da desobediência. Aqui está falando que Deus julgou o povo por causa da desobediência. As pessoas foram julgadas porque desobedeceram. Como é que Deus vai forçar as pessoas a desobedecer e ao mesmo tempo condená-las porque desobedeceu? Faz sentido isso, gente? O argumento desse pastor é esdrúxulo. Josué capítulo 7. O Senhor ficou muito irado com os israelitas por causa da desobediência do povo. Está falando que o Senhor ficou irritado com os israelitas por causa da sua desobediência. Mas o pastor está falando que a desobediência é de Deus. O pastor está falando a desobediência é de Deus. E você quer ver exemplo? Tá lá. Sansão desobedeceu porque Deus quis. Logo, toda desobediência é de Deus. Não tem livre-arbítrio. A pessoa não tem negócio de obedecer ou desobedecer se quiser. Não tem livre-arbítrio. É o seguinte, os que desobedecem é porque Deus quer que eles desobedecem, e os que obedecem é porque Deus quer que obedeçam. Vocês não pararam para pensar, cara, que essa teologia de vocês é esdrúxula. Não faz sentido algum o evangelho. Vocês matam e destroem o evangelho. Deuteronômio capítulo 9. O Senhor ficou irado com o povo por causa da sua desobediência. Gênesis capítulo 3. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden por causa da desobediência. Vai falar que foi Deus que colocou no coração deles para desobedecer? Isaías 31, 7. O Senhor diz: ai dos meus filhos desobedientes e teimosos, que fazem planos sem ouvir as minhas ordens. Deus está falando, vocês estão fazendo plano por conta própria, porque vocês querem. Isso é livre-arbítrio, não tem decreto nisso. As pessoas estão desobedecendo por conta própria. Rapaz do céu, gente. Gente,
É muita doideira tentar defender esse negócio de calvinismo. Calvinista é um problema. Aí você entra nesse negócio de decreto de Deus, então. O decreto de Deus é o lugar mais tenebroso do calvinismo. Tá lá no fundo. E aí, para me refutar, os CCBanos aí que nunca leu a Bíblia, nunca leram Instituta, né? O Josafá não pode dar aula, né? Aula não, estudo bíblico pra gente estudar, mas o camarada que nunca leu Bíblia, nunca leu Instituto, aí pode. Aí é o santinho de Deus. O garoto espertinho, aí é o santinho de Deus. Aí ele pode. O Josafá, ele tá lendo esse estudo. Mas ele tem que ser acadêmico. Por que eles estão falando isso? Porque estão desesperados. Apenas desesperado pelo o que eu vou trazer para as pessoas aqui. Então, gente, refutado. Refutado e refutado. Não tem argumento para isso. E calma, CCBano. Isso porque eu só estou no começo do estudo. Sou uma pessoa muito boa para aprender as coisas. Para aprender, para pegar, principalmente para manejar o que eu aprendi. Trabalhar com os argumentos. Nisso, graças a Deus, é um dom que Deus me deu. E calma, vai chegar a hora, nós vamos trazer o Torino aqui, ok? Nós vamos amansar o Torino. Tô brincando, o Torino é gente boa, eu gosto dele. Beleza? Então tá aí, refutado. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui sim, irmão, é sola escritura e nada dessas bobageiras de calvinismo. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.